pessoas! Vamos concluir o nosso estudo sobre termoquímica. Nessa videoaula, veremos a lei de Hess e as energias envolvidas nas ligações. Bora lá! Para irmos do acampamento A ao acampamento B, a distância a ser percorrida depende do caminho escolhido. Mas a diferença de altitude depende exclusivamente das altitudes dos dois acampamentos, ou seja, dos estados inicial e final. Da mesma maneira, a variação de entalpia, ΔH, numa dada reação só depende dos estados inicial e final, e independe dos estados intermediários. A lei de Hess foi criada pelo químico suíço Germain Henri Hess, que é considerado um dos fundadores da termoquímica. Sua lei dizia o seguinte: para uma dada reação, a variação de entalpia é sempre a mesma, esteja essa reação ocorrendo em uma ou várias etapas. Essa lei ela se tornou muito importante na termoquímica porque determinadas reações químicas elas não podem ter o seu ΔH determinado experimentalmente. Entretanto, de acordo com a lei de Hess, a entalpia desse tipo de reação pode ser calculada por meio das entalpias de outras reações, que a gente chama de reações intermediárias. E aí um detalhe importante é que quando nós somamos duas ou mais equações, os ΔHs delas também devem ser somados. Então observem aqui que a gente tem a primeira equação, metano, oxigênio, gás carbônico e água, ΔH menos 802 kJ. Depois nós temos água gasosa sendo transformada em água líquida, o ΔH menos 88. Se nós observarmos, a água gasosa ela está presente nas duas equações, na segunda no reagente e na primeira no produto. Então a gente pode cancelar, já que ela está em dois locais, né? No reagente e no produto. É como se eu estivesse somando e diminuindo ao mesmo tempo. Então, a equação geral vai ser metano mais oxigênio produzindo gás carbônico e água. Como nós somamos as duas equações, a gente soma os ΔHs, considerando os sinais. Vamos ter aqui um ΔH de menos 890 kJ. Graficamente, a gente pode representar a lei de Hess através de diagramas de energia. Nesse diagrama que vocês estão observando, as reações sofridas, todas elas são endotérmicas, ou seja, a absorção de energia. Deixa eu demonstrar isso. Então, de A para B, então a reação de A para B, a gente tem um ΔH 1, que é a variação de entalpia, né? Que acontece de A para B. E aí a gente tem de B para C, vamos ter o ΔH2, ou a gente poderia ter direto de A para C. E aí nós temos o ΔH3. Assim, para determinar o valor ΔH3, que corresponde à variação de entalpia da reação de A para C, como a gente já viu, basta nós somarmos as entalpias de cada uma das reações anteriores. Ou seja, o ΔH3 é a soma dos ΔHs 1 mais o ΔH2. Como se a gente fizesse A para B, B para C. B está aparecendo tanto no reagente de uma equação quanto no produto do outro. A gente vai cancelar da mesma forma que fizemos com a água gasosa no exemplo anterior. E aí a gente pode encontrar o ΔH3. Essa é uma outra forma de representação do diagrama de níveis, né? Muito mais comum nas questões de exercícios do Enem e etc e tal. Se vocês observarem aqui, a seta está de cima para baixo, então na verdade são processos exotérmicos, diferente do anterior que eram todas para cima, endotérmico, né? O calor absorvido, aqui o calor está sendo liberado. Então vocês observam, a gente poderia pensar assim, CH4 mais 2O2 são reagentes. Eles estão sendo transformados. Eu posso ter aqui uma opção no ΔH2 em monóxido de carbono, água e oxigênio. E esses três vão ser transformados depois em gás carbônico e em água. Então, eu teria duas etapas.
Ou a gente poderia ter aqui CH4 mais 2O2 sendo transformado em gás carbônico e água, uma etapa. Então, você observa que depende dos estados intermediários, né? Então, o ΔH1, ele vai ser o quê? A soma do ΔH2 com o ΔH3. Então, se nós somarmos ΔH2 menos 607 com ΔH3 menos 283, vamos obter aqui menos 890, que é o ΔH desse processo que está descrito nesse diagrama de níveis. Seguindo agora para a energia de ligação. Então, em todas as reações químicas ocorre quebra das ligações existentes nos reagentes e formação de novas ligações nos produtos. O estudo da variação de energia envolvida nesses processos nos permite determinar a variação de entalpia das reações. Para que ocorra a quebra de ligação dos reagentes, é necessário fornecer energia. Logo, estamos diante de um processo que é endotérmico. Então, em relação ao reagente, as ligações serão sempre quebradas. Então, é sempre um processo endotérmico. Você fornece energia, quebra a ligação. E aí, à medida que as ligações entre os produtos elas vão se formando, nós temos a liberação de energia, ou seja, um processo exotérmico. Então, no produto, sempre temos formação de ligações, sempre um processo exotérmico, sempre com liberação de energia. Então, a energia absorvida na quebra de uma ligação, é um outro detalhe importante, né? Ela é numericamente igual à energia liberada na sua formação. Então, se eu tiver uma ligação entre carbono e hidrogênio no reagente e tiver a mesma ligação carbono e hidrogênio no produto, numericamente é o mesmo valor. A diferença é que em um a gente vai ter ela sendo quebrada, e aí vai ser um processo endotérmico, portanto um valor positivo. E se ela estiver sendo formada, no caso do produto, a gente vai ter um valor negativo, porque a energia está sendo liberada. Então, a energia de ligação ela é definida principalmente para quebra de ligações. A energia absorvida na quebra de 1 mol de ligações no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Se vocês observarem, né, a gente tem aqui valores que são tabelados. Por exemplo, hidrogênio, 436 kJ por mol. Então, essa tabela mostra os valores médios de algumas energias de ligação em kJ por mol. Para calcular o ΔH da reação, o que a gente vai fazer, né? A gente pega toda a energia, todo o calor absorvido na quebra das ligações, e aí referente aos reagentes, e somamos ao calor liberado na formação dessas ligações. Lembrando que no reagente são valores positivos, no produto são valores negativos. Vejam aqui esse exemplo, né? A gente tem aqui metano reagindo com cloro gasoso, produzindo o clorofórmio mais o HCl. O CH4 seria representado dessa forma. Então, observe que a gente tem 4 ligações hidrogênio do tipo hidrogênio-carbono, HC ou CH, tanto faz, certo? São 4 ligações. Cloro-cloro seria uma ligação, né? Como são 3 moléculas, a gente tem 3 ligações cloro-cloro. Na tabela, a gente verifica, né, que o valor da ligação CH é 413,6 vezes 4, a gente tem o resultado. E o do cloro, a gente tem 3 vezes 242,6, 727,8. A mesma coisa no produto. A gente tem aqui a ligação CCl. Ela se repete 4 vezes. HCl, aliás, são 3 vezes, né? E uma CH. Então, mantém uma CH, 3 CCl. E a gente tem HCl também 3 vezes. Pegamos os valores da tabela, multiplicamos pela quantidade de ligações e a gente tem os totais, né? A energia total absorvida é 2.381,4, a liberada 2.690,6. Como a absorvida é sempre positivo e a liberada é sempre negativa, quando a gente somar esses dois valores, vamos encontrar menos 309,2 kJ. Esse é o ΔH da reação em relação às energias de ligação. É isso, finalizamos nosso estudo sobre termoquímica. Mais detalhes veremos durante as aulas síncronas.
E finalizamos com uma reflexão. Quando faltar sorte, faça sobrar atitude. O azar morre de medo de pessoas determinadas. Hashtag fica a dica. Abraço, fiquem com Deus.